Em Gênesis 41, aconteceu que, ao fim de 2 anos em dias, o Casa Grande sonhou. Lembrando que Casa Grande é a tradução da palavra faraó. E, como eu citei anteriormente, né, é interessante porque esse é um conceito. O Casa Grande aqui ele teve muitos escravos, teve toda a escravidão dos judeus do Antigo Testamento, e acabou sendo a forma que foi se chamado a casa que é responsável pelos escravos durante a escravidão de várias outras culturas, né. Então, Casa Grande é Faraó, lembrando disso. E veja, ele estava em pé junto ao Rio Forte. Rio Forte é o Rio Nilo. Ele foi traduzido Nilo em algum dos idiomas, mas no hebraico a pronúncia não era Nilo. Tinha alguma coisa a ver com força, inclusive o nome do rio é de origem egípcia. Então não é nem de origem hebraica, nem de origem de que significaria Nilo, né, de qualquer uma das outras, mas determinando as letras que foram usadas para fazer referência ao Nilo, cheguei à conclusão que era a tradução de forte, né. Filtrei pela inteligência artificial para ver se eu não estava viajando demais, e ali o que eu olhei ali, eu falei assim: "Ah, isso aqui me parece rio forte", porque tem 2 palavras que são usadas para rio. Essa que é usada para o rio forte só é usada aqui. É uma palavra só, não é nenhuma palavra composta, né, não é nem pa 2 palavras que fala assim: "Ah, é rio e forte". Não, é simplesmente uma palavra, mas para não ficar sem contexto, eu coloquei rio na frente. E é interessante porque a tradução da palavra Roma também é forte. Então o fato do rio do Egito ser rio forte e depois Roma, tradução da palavra Roma, a mais provável tradução. Existem várias discussões sobre o real significado da palavra Roma, mas a mais plausível é que seja força ou forte. Então, eu acho interessante como o que era o Egito, né, a fonte que era o rio forte, depois foi para Roma, que também era na água ali. Então, esse padrão ao decorrer da história das civilizações, ele é bem interessante. E lembrando, outra coisa mais interessante ainda, eu chamo o Egito de sitiado, né? Olha aqui embaixo, sitiado. E a tradução mais provável para a Grécia, a palavra Grécia, não tem uma que é usada Javan, mas é até mesmo a que não é a base dessa, é sitiador. Então, o Egito é sitiado e Grécia é sitiador. E é interessante porque a Grécia uma vez colocou o Egito em estado de sítio. Então é interessante ver como fica esse sitiado, Rio Forte, sitiador, como existe toda essa conexão entre essas 3 civilizações que foram grandes civilizações. Bom, vou continuar aqui. E veja, do Rio Forte subiam 7 vacas, bonitas de aparência e gordas de carne, e elas pastavam no junco. E veja, 7 outras vacas subiam depois delas do Rio Forte, ruins de aparência e finas de carne. Elas ficaram em pé ao lado das vacas na margem do Rio Forte. As vacas ruins de aparência e finas de carne comeram as 7 vacas bonitas de aparência e gordas. E o Casagrande acordou. Ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E veja, 7 espigas de grão subiam numa cana só, sadias e boas. E veja, 7 espigas de grãos finas e queimadas pelo vento do leste brotavam depois delas. As espigas de grãos finas engoliram as 7 espigas de grãos sadias e cheias. O Casagrande acordou e veja, era um sonho. Eu vejo isso de uma forma muito diferente do que se lê por aí sobre esses 2 sonhos. Ao meu ver, por exemplo, eu não imagino que alguém já falou isso dessa forma que eu vou falar agora. Então, com muita cautela, eu vou falar o meu lado, como eu entendo isso aqui. Existem várias especulações, ai, 7 isso, 7 aquilo. Eu vou ser E as 2 coisas, elas ligam uma com a outra aqui, os 2 sonhos, ó.
Quando nós chegarmos em Levítico, vaca é, é usado num sacrifício. Então, ela é um dos servos maiores. Ela é responsável por ruminar a palavra. Então, por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui, simbolicamente, qualquer pessoa que analisa e faz isso, por exemplo, tem que ruminar o, o alimento para realmente ver e colocar isso. Então, como que eu vejo isso aqui? Os apóstolos, os principais lá da época, seriam as 7 vacas bonitas de aparência e gordas de carne. E qualquer pessoa que faz um trabalho dessa forma, assim, de consumir a palavra e depois repassar para o público de uma forma boa, seria uma vaca dessas. Porque nós mastigamos, depois nós engolimos, depois, sabe, aquela análise essa análise é ruminar a palavra. E é por isso que eu falo da importância de você copiar a Bíblia à mão, porque você rumina a palavra. E ao mesmo tempo, grãos também tem esse símbolo, né, que eu vejo os grãos também como parte da palavra, porque é a partir deles que é feito o pão e tudo. Então eu vejo nesse sentido, né, a vaca sendo aquilo que faz e o grão aquilo que é consumido. Então, ao meu ver, o que acontece? Existiu a palavra, da forma como ela de fato era, com o real significado das palavras por trás de tudo, e depois vacas ruins, ruins, óbvio, ao ver do salvação, né? Pessoas ruins, talvez, ou espigas ruins, né? A palavra desviada foi e consumiu-se, e passou-se a adotar a Bíblia de uma forma que não alimenta o povo da mesma forma. Então, eu vejo dessa forma. E essa é uma forma que conecta a vaca, que seria a pessoa que rumina, e o grão bom, que é a palavra na integridade dela. Então é por isso que eu acho que muitas das outras traduções do que são esses sonhos deixam a desejar, porque dessa forma conecta-se uma coisa à outra. Mas isso é uma especulação minha aqui. Não sei se vocês vão ouvir isso em algum outro lugar. Mas eu, ao começar a traduzir e ver isso, e ver que muitas palavras poderiam estar melhor e que muitas palavras desviavam as pessoas das escrituras e tudo, eu vejo dessa forma, que isso aqui se tornou um pão mais magro do que deveria ser. Então a minha função é deixar ele mais gordo. Então eu rumino isso aqui, como se fosse uma vaca ruminando esse conteúdo, e vejo o que pode encaixar e tento repassar. E existem outras pessoas que fazem isso também. Tanto que aqui são 7, né, aqui ó, 7. Imagino que deve ter muito mais de pessoas que tentam ruminar a palavra e passar ao próximo. Eu vejo dessa forma. E a gente vai ver o que vai acontecer com isso tudo. Eu vou tentar fazer essa mesma conexão ao decorrer disso, desse capítulo. Aconteceu que pela manhã a inspiração dele se perturbou. Inspiração, lembrando que é a tradução da palavra espírito, que eu traduzo como inspiração, porque isso deixa mais claro tanto para as pessoas que entram na, na confiança, buscam confiar no Salvador, quanto para as pessoas que já estão há muito tempo e não sabem responder se já sentiram o Espírito Santo, se já sentiram a inspiração pura. Ele enviou e chamou todos os riscadores de símbolos de sitiado e todos os peritos dele. Aqui eu achei uma coisa interessante. Em muito lugar vai estar a palavra sábio aqui. Mas a palavra sábio dá a entender que seria alguém que de fato tem sabedoria. E aí esses aqui são, ao meu ver, eram peritos. E ao discutir, ver os símbolos e tudo, eu vi que sábios não se encaixava num discurso bíblico de o que seria. E não só aqui, mas em outros lugares. Então, a palavra sábio é uma palavra que eu retirei, porque ela dá-se a entender que é uma sabedoria verdadeira. Já um perito não, a pessoa é perita em alguma coisa, não significa que aquilo é sabedoria. É aquele tema ali, ele é perito e tudo certo. E os riscadores de símbolos é porque era como eles
escreviam, né? Vou até ver aqui pra gente como que tá nas tradicionais. Em um tá adivinhadores, em outro tá magos. Mas ao pé da letra é riscadores de símbolos. Talvez porque eles riscavam, faziam alguma coisa, mas o sentido literal é riscadores de símbolos. O Casagrande contou para eles o sonho dele, mas não tinha quem fizesse a explicação deles para o Casagrande. Então o líder dos que servem a bebida falou com o Casagrande, dizendo: Eu lembro dos meus erros hoje. O Casagrande esquentou o nariz contra os escravos dele e colocou-me sob vigilância na casa do líder dos executores. Eu e o líder dos que assam pão. Nós sonhamos um sonho numa noite só, eu e ele. Cada homem conforme a explicação do sonho dele. Nós sonhamos. E lá estava com a gente, não precisa ser a gente, vou colocar o nós aqui. Lá estava com nós um jovem, um dos do além. Lembrando que além, nas traduções tradicionais, vai estar como Eber. Deixa eu ver. Ou vai estar como hebreu. Está como hebreu. Mas é hebreu porque é filho de Eber. E Eber significa além. O verbo Eber, a forma a forma verbal dessa palavra, ela é atravessar. É quando você atravessa um rio. Então, eu falei assim, poderia ser travessia, mas é mais usado para. Eu senti que é mais usado para no sentido de além, porque você atravessa para chegar além. Então, esse um dos do além. Eu podia colocar alenitas, mas eu não gosto de usar esse tipo de coisa. Eu prefiro deixar de uma forma onde a palavra ela fica na integridade sem usar gentílicos, porque eu sinto que isso tira a atenção de uma forma desnecessária. Escravo do líder dos executores. Nós contamos para ele, e ele explicou para nós os nossos sonhos. A cada homem conforme o sonho dele, ele explicou. E aconteceu que, conforme ele explicou para nós, assim foi. Ele fez voltar ao meu posto e o outro ele pendurou. O Casagrande enviou e chamou o Salvação Adicionará. E eles o apressaram de dentro do buraco. Ele se raspou, trocou as roupas dele e entrou até o Casagrande. Aqui tem coisas, tem certos pontos da Bíblia que eu gosto de parar para refletir, porque eu penso assim, e é o que mais faz refletir, as coisas grandes me fazem refletir também, mas são esses pequenos detalhes que eu falo assim, de tanta coisa que poderia ter falado na situação, por que que fez questão de colocar raspou? Então, você podia ter, tá, se limpou, mas de fato ali a palavra é raspou. Existem outras palavras que são limpar, purificar e coisas assim. Então eu começo a questionar, por que raspou? Aí eu viajo, né? Tem a ver com ovelha? Talvez ele é a ovelha do salvação, né? E, então eu gosto, essas palavrinhas são as que mais me deixam, putz, podia ter usado o verbo de qualquer outra coisa que ocorreu aqui, mas deixa raspou. E geralmente essas pequenas particularidades, elas têm um tesouro muito bonito escondido por trás. Então eu tenho certeza que uma hora eu vou sacar o que é isso aqui e vai ser uma coisa muito, muito interessante. E eu trago atenção porque talvez alguém também saque e tenha esse momento. Trocou as roupas dele e entrou até o Casa Grande. E é interessante, esse discurso de trocar as roupas é muito assim no nosso dia a dia. E eu acho que uma das aplicações que nós temos para isso é, é o fato de o Salvador querer sempre mostrar para nós que nós precisamos trocar a roupa e vestir o Cristo. Por isso que ele faz questão de colocar esse costume na humanidade. Para cada coisa que você faz, você troca a roupa. E a gente vai ver isso mais adiante também nos levitas,
Quando for falar dos sacrifícios, que eles são obrigados a trocar a roupa e vestir uma outra roupa. Então eu acho interessante esse costume que a humanidade tem, fazer que para nós aparenta ser algo tão comum do dia a dia, mas que para mim é o Salvador dando uma indicação: "Ó, vocês têm que trocar a roupa, vocês têm que vestir o Cristo, o mão". E entrou até o Casagrande. Então aqui tem lugares que eu sei que às vezes parece, pô, é casa grande. Então podia ter colocado entrar na casa grande. Mas lembrar que casa grande é o título, ele é o faraó. Então, assim, colocar ele entrou na casa grande, ele não entrou no faraó, ele entrou ao faraó. Então tem coisa assim que vai parecer que é estranho, mas que gramaticalmente no português faz sentido, porque eu não estou me referindo a uma casa grande, e sim a o casa grande, que é o faraó. O casa grande disse ao salvação adicionará: sonhei um sonho e não tem quem faça a explicação dele. E eu ouvi sobre você, dizendo que você ouve sonho para fazer a explicação dele. O salvação adicionará respondeu ao casa grande, dizendo: isso não está em mim. O Salvador vai dar a resposta de completude ao casa grande. Aqui, ó, olha que interessante. Então aqui ele já está. Vamos analisar essa palavra e o que ele falou aos homens lá atrás, onde ele falou que as explicações são do Salvador. Então, por exemplo, olha que interessante. Será que eu consigo achar rapidinho aqui pra gente? Aqui, ó. Não pertencem ao Salvador as explicações? Contem para mim, por favor. Lembrando que a minha tradução é bem literal mesmo. Então, de fato, isso aqui é, né, não tem negociação aqui. Ah, é porque talvez. Não, isso aqui é realmente. Não pertence ao Salvador. Então, aqui, fala assim: será que ele está se dizendo que ele é o Salvador, que ele é Deus? E eu falei aqui atrás, eu falei assim: não, ele provavelmente. As pessoas provavelmente sabem da intimidade de que o Salvador está com ele e aquela coisa toda, né? Mas fica na dúvida, né? Pô, será que ele não estava falando que ele é o Salvador, que ele é o Deus? Aí aqui a gente sabe. Aqui, quando a gente chega aqui embaixo, nós temos essa confirmação disso que eu falei. Ó, isso não está em mim. O Salvador vai dar a resposta de completude ao Casa Grande. Então, lá em cima, ele não estava falando que ele era o Salvador. Ele estava falando que Salvador, algo que eles já sabiam, que o Salvador está com ele. E aqui mesmo ele está falando ao Casa Grande. E por que ele está falando isso ao Casa Grande? Porque ó, outro lugar que se encaixa a palavra Salvador. O Salvador vai salvar ele do caos que está à cabeça dele. Até que eu faço o desenhinho e eu mostro que o último é a água, que também é caos, bagunça, aquela coisa toda. Então, aqui, o Salvador vai dar a resposta de completude ao Casa Grande. Lembrando que eu traduzo a palavra paz como a palavra completude. Então, nas traduções tradicionais, aqui nós teríamos a palavra paz. Lembrando que completude é um sentimento muito mais intenso, porque é aquilo que te faz sentir preenchido. Não é apenas a paz como nós tratamos ela hoje, que é simplesmente ausência de conflito. Então, completude está acima da paz. Essa é a palavra que no hebraico é shalom, né? Eles dizem que significa paz, mas analisando o contexto bíblico, ela é mais para completude. Até porque nós vemos ela sendo usado na questão de quitar dívidas. Então, se você deve a alguém, você precisa ter completude diante daquela pessoa. Você precisa pagar a sua dívida, a coisa precisa se inteirar e ficar completa. Então, completude é uma palavra que eu achei meio termo entre paz e quitar e essa história toda. Eu também nem sabia o que ela significava, mas pela base dela ser completo, dá-se a entender. Então Casagrande falou ao Salvação adicionará. No meu sonho, veja,
Eu estava em pé na margem do rio Forte. E veja, do rio Forte subiam 7 vacas gordas, de carne e bonitas de forma, e elas pastavam no junco. Lembrando, ó, pastar, né? Comer a palavra, né? Por isso que chamam de pastor, por isso que chamam esses homens dos templos, falam que eles são pastor, porque eles são responsáveis por levar as pessoas à palavra. Então aqui nós temos essa conexão do sonho que eu falei agora há pouco para vocês. E veja, 7 outras vacas subiam depois delas, pobres, muito ruins de forma e magras de carne. Ao meu ver, são homens que não têm o devido conhecimento da palavra. Nunca vi como elas em toda a terra do sitiado, de tão ruins, e talvez até também mal intencionadas. As vacas magras e ruins comeram as primeiras 7 vacas gordas. Elas entraram na barriga delas, mas não se sabia que tinham entrado na barriga delas, pois a aparência delas continuava ruim como no início, e eu acordei. Então é muito isso, porque o que acontece? Os homens ruins engoliram os homens bons, os homens que, no caso, os hipócritas, matam as vacas gordas, né? Eles não, eles não se nutrem. E por que que não se nutrem? Porque era em referência à palavra. Então eles consumiram aquelas pessoas, comeram aquelas pessoas, destruíram aquelas pessoas, mas eles mesmos não foram nutridos, porque o verdadeiro nutrição eles não tinham comido, que não era para comer as vacas, era para comer o grão. Não sei se eu estou sendo claro. É difícil eu explicar isso. Vi também no meu sonho. E veja, 7 espigas de grão subiam numa cana só, cheias e boas. E veja, 7 espigas de grãos secas, finas e queimadas pelo vento do leste brotavam depois delas. As espigas de grãos finas engoliram as 7 espigas de grãos boas. Eu disse isso aos riscadores de símbolos, mas não teve quem explicasse para mim. E eu vejo isso dessa mesma forma também. Sim, tinha a aplicação de que o salvação adicionará vai dar aqui, mas ao meu ver isso é uma segunda parábola por trás disso tudo. E a mesma coisa aqui, né? A palavra vã, a palavra que simplesmente é agradável e não gorda, cheia de significado, e elas tomam o lugar das outras e continua magra e mas isso é uma coisa que veio na minha cabeça enquanto eu, enfim. O salvação adicionará disse ao Casa Grande. O sonho do Casa Grande é um só. O que o Salvador está fazendo, ele informou ao Casa Grande. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas de grão boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e ruins que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas de grãos vazias, queimadas pelo vento do leste, vão ser 7 anos de fome. E ao meu ver, é justamente isso, né? Porque depois que aquilo é tudo consumido, o povo passa fome, porque eles não têm a palavra de uma forma que eles conseguem consumir ou de uma forma onde o que está escrito é verdadeiro. Então, todo mundo passa fome. Ao meu ver, são duas aplicações desse mesmo sonhos. Esta é a palavra que falei ao Casagrande. O que o Salvador está fazendo, ele mostrou ao Casagrande. Lembrando que Salvador é como traduz a palavra Deus, né? Então o que ele faz acaba salvando sitiado, que é o Egito. É mais um lugar onde nós vamos ver que a palavra Salvador se encaixa melhor do que a palavra Deus na Bíblia. A palavra o, porque ele é o Salvador, o grande Salvador. O grande pastor Salvador. Veja, vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do sitiado. E vão se levantar depois dele 7 anos de fome. Toda a fartura vai ser esquecida na terra do sitiado. E a fome vai consumir a terra. E não vai se perceber a fartura na terra por causa daquela fome depois, porque vai ser muito pesado. E sobre a repetição do sonho ao Casa Grande 2 vezes. É porque o assunto está preparado da parte do Salvador e o Salvador se apressa em fazer isso. Lembrando que, aqui ó, aquilo que eu falei, por que que também é mais importante se referir a ele do que Salvador do que Deus? Ele está fazendo isso sim. Isso
Isso é um meio de destruição, sim, mas é um meio de salvar também, porque através disso ele mostra o poder dele e as pessoas começam a buscar por conta da mão forte. Então, por exemplo, nós vamos ver adiante que os irmãos dele chegam à Terra e tem todo um momento de redenção e uma coisa toda, que não teria acontecido se o Salvador não tivesse feito essa coisa toda. Então é sempre importante lembrar disso. Em toda situação que o Salvador faz, tenho, por mais que seja bom ou que seja ruim, se você está reto diante dele, você está lá para ser salvo. Se você não está reto diante dele, você está lá para ser palha para o fogo. E eu não estou nem dizendo do fogo que virá, eu estou dizendo desse mundo aqui, as coisas ruins que podem acontecer. Agora, pois veja. Nossa, peraí. Ok. Está preparado da parte do Salvador. Agora, pois veja, o Casagrande, um homem inteligente e entendido. Ah, essas duas palavrinhas aqui eu briguei também. Eu quero até ver como que estão nas tradicionais. Entendido e sábio. Nenhuma. E na outra está criterioso e sábio. É, mas aqui é muito mais entendido do que sábio. Porque sábio é uma palavra de. Não tenho muito critério dessas palavras de inteligente, entendido e sábio nas traduções tradicionais. Então, é muito importante prestar atenção onde elas são usadas nas traduções tradicionais. Aqui eu deixo um critério, ó, essa aqui vai ser a palavra inteligente, essa aqui vai ser a palavra entendido, essa aqui vai ser a palavra perito. Aqui mais provavelmente é diferente daquela outra palavra de os sábios do Egito, que lá seriam os peritos do Egito. E coloque-o sobre a terra do sitiado. Eu vou até confirmar aqui, será que é? Ou será que eu marquei? Ah, não, eu acho que essa aqui era para ser o perito mesmo. Acho que essa aqui é a mesma que estava lá em cima. Vou confirmar. É, essa aqui é o perito. É perito essa. Ok. E coloque-o sobre a terra do sitiado. Deixar em vermelhinho. Faça isso Casa Grande. Ponha supervisores sobre a terra e separe a quinta parte da terra do sitiado. Então aqui o que acontece? Ele está mostrando. É complicado usar sábio nesse sentido, porque sábio é algo muito generalizado. Também. Mas, por exemplo, perito. Aqui, a indicação que ele vai dar mostra que ele é alguém perito naquilo. Até porque ele administrava as coisas dos outros líderes, né? Do Potifar lá no começo, que é o que teve o caso todo da mulher lá, que ele fugiu da mulher. Então percebe-se que ele tem uma certa perícia nesse sentido. Então aqui eu vou deixar perito por enquanto, mas eu posso colocar como entendido também. Mas acho que perito se encaixa um pouco melhor. Eles vão ajuntar toda a comida desses bons anos que vêm, e vão amontoar grãos debaixo da mão do Casa Grande, para a comida nas cidades. E vão dar atenção a isso. Esse vão dar atenção é aquele famoso. Aquela palavra que eu sempre falo. Que nas traduções tradicionais ela está usada como guardar. Eu vou até confirmar aqui pra gente. Em um tá como mantimento e a outra armazenar. Mas é uma palavra que ela exige atenção. Quando você simplesmente mantém algo, você não está dando atenção àquilo. Então, por exemplo, essa é a mesma palavra que lá no Éden foi usado como, né, quando o Salvador Deus fala, né, não tinha homem para dar atenção ao solo.
Porque a partir do momento que você traduz aquilo como guardar, não tinha homem para guardar o solo. Fica estranho, não, é dar atenção ao solo. Então isso aqui é a mesma coisa, é dar uma atenção ativa àquelas coisas. Então assim, se lá tá como dar atenção, não tem por que aqui adotar uma postura passiva diante dessa palavra, não tem. Dar atenção é guardar, só que num sentido mais ativo. Guardar é a mesma coisa, só que no sentido passivo, não exige atenção. A comida vai ser uma reserva para a terra, para os 7 anos de fome que vão acontecer na terra do sitiado. E então a terra não vai ser cortada pela fome. Aqui é outra coisa interessante, tem muitos lugares que eu falei, né, que a palavra cortada é usada como morta. E lembrando que o homem é feito de terra, então a partir do momento que eu traduzo de uma forma literal a palavra cortada e não usar ela como vai ser morto em outros lugares, quando ela se refere às pessoas que acho que tá, fulano será morto. Não, se fulano será cortado, a gente faz ali essa ligação também, porque nós somos terra, então nós também podemos ser cortados, e a terra também. A terra ela tem a vida dela, não do mesmo jeito, mas ela também é cortada pela fome, pela. Então isso é importante deixar a literalidade que nós começamos a ligar essas coisas. Na terra, que nós somos feitos da terra, do solo, e a gente consegue desenhar um, um encaixe legal.